Todos um bom tempo sem gravar, continuo sem computador, sem condições de comprar, mas era necessário que eu trouxesse tal informação da forma que eu posso trazer. Estou usando meu computador, meu celular, na verdade, gravando a tela dele e quero expor algo que já há muito tempo eu já havia prometido, que era a prova cabal de que somos anjos, né? Ou fomos anjos no passado. E existem muitos servos de Satanás que estão tentando hypar fingindo que estão combatendo algumas heresias, mas na verdade eles são tão heréticos quanto aqueles que eles fingem combater. E estão atirando para tudo quanto é lado, mas é a gangue do Pix, né? Vivem às custas das pessoas vendendo a palavra como se fosse um produto. E eu me senti forçado, obrigado a trazer. Eu queria ter possibilidades, mas como está demorando ainda não consegui comprar um computador. Eu queria trazer com o computador de uma forma melhor, uma forma correta, como eu estava acostumado a fazer. Evidentemente não está sendo possível, então eu vou trazer da forma que eu posso trazer, né? O grande segredo, 100% Bíblia, só vou trazer texto bíblico, o grande segredo está no texto que eu vou trazer mais à frente, na palavra angelos, tá? Não é angelos, que significa mensageiro, anjo, não. É angelos, que significa unicamente, exclusivamente anjo, tá? Vamos começar trazendo o que está na tela para vocês, que é o seguinte. É uma grande falácia, uma grande mentira daqueles que fingem conhecer a palavra, tá? Esse texto está em Hebreus 2,16. Alguns dizem o seguinte: pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O texto está correto? Será que está mesmo? Vamos trazer a tradução da Bíblia que eu gosto, que é a LTT, né? O texto está inteiro aqui, ó, certo? Só que o que vai interessar para a gente é o que está no versículo 16. Porque em verdade ele, o Filho, não tomou sobre si a natureza de anjos, mas toma sobre si o corpo, né, com atributos de semente de Abraão. Olha o que o texto está falando. Por que ele está dizendo isso? Porque se você for observar o texto lá em cima, por causa disso é necessário que mais diligentemente nos atentarmos para as coisas já tendo sido ouvidas para não, ou em algum tempo, né? Está na LTT, é mais difícil de ler porque a palavra está um pouco diferente, está mais próximo do original. Vazemos através dela. Porque uma vez a palavra falada através dos anjos foi firme em toda transgressão. Isso são os anjos de Gênesis 6 que estão presos em correntes, não os anjos que foram expulsos do céu com Satanás. Tá? Que estão usando até agora essa conversa, essa falácia, que eu vou trazer num outro vídeo, para dizer que os anjos que estão aprisionados em correntes são os anjos que desceram com Satanás. Não são. São os anjos de Gênesis 6. Tem no meu livro, já trouxe sobre isso, já expliquei. Vamos mais à frente. Palavras, onde está a retribuição? É, como secássemos para fora de uma tão grande salvação, tendo-nos negligenciado, ao qual o fim de tudo ser recebido, ao ser anunciado através do Senhor Jesus, pois por aqueles havendo ouvido a nós, foi confirmado. Deus testificando juntamente, ele vai dizer que ele não tomou a forma de anjo, deixa eu ver mais à frente. Quer ver? Porque tendo aquele santificado, aqueles que estavam sendo santificados, provenientes de dentro de um só, são todos aqueles. Olha o que está dizendo aqui. Porque tanto aquele santificado, como aqueles que estão sendo santificados, que somos nós, isso na Bíblia é LTT, tá? Proveniente de dentro de um só, são aqueles que é o nosso Deus. Por essa razão, ele, o Filho, não se envergonha de nos chamarmos de irmãos. Aí vão falar, não, mas é. Eu quero explicar isso mais pra frente, eu não quero pegar muito agora, mas vamos falar, tá? Estão dizendo é porque falam que Satanás é irmão de Jesus, isso é uma heresia. Pergunto eu, em algum lugar da Bíblia Jesus foi chamado de pai? Ah, mas Satanás é criatura. Nós somos criatura, ele nos chama, Jesus nos chama de irmão. Seria ele o quê? Pai de Satanás? Ah, porque Satanás é criatura. Deus, Jesus é chamado em algum lugar de pai? Satanás já foi um anjo, certo? Observem isso. Nós somos chamados de irmãos. Nunca fomos, Jesus nos chamou de filho, assim nunca nos chamamos de Jesus de pai. Porque é só um pai, certo? Um Senhor e mediador que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à frente. Porque tanto aquele santificado como aqueles que estão sendo santificados, proveniente de dentro de um só, já li isso aqui, dizendo: anunciai tal de Deus o nome aos meus irmãos. Olha só, ao meio da assembleia cantai louvores a ti. E tudo confiarei apoiando sobre ele. E outra vez contemplai a mim e aos filhos de meu Deus. Aos filhos de meu Deus. Isso somos nós.
Uma vez, pois, os filhos tendo participação de carne e sangue, olha o que o texto está falando, porque o Senhor Jesus está explicando, né? Eu queria tocar nesse assunto mais à frente, tá? Mas ele explica o motivo dele ter se tornado carne, o motivo dele encarnar. E o motivo está aqui. Uma vez, pois, os filhos tendo participação, ou seja, uma vez, pois, os filhos tendo se tornado carne, né? E sangue, ele também, mesmo Jesus, semelhantemente participou das mesmas coisas, igualmente, a fim de que, por meio da sua morte, aniquilasse aquele que está tendo o poder da morte, isto é, o diabo. Certo? Aí vamos à frente, vamos chegar até 16. Livrando aqueles, pois, quais os homens que, através do medo da morte, durante todo o viver deles, sujeito aos que estavam à escravidão. Porque, em verdade, ele, o Filho, não toma sobre si a natureza de anjos, mas toma sobre si corpo, com atributos da semente de Abraão. Ponto. Certo? Só para finalizar a falácia. Aí vão dizer, não, mas isso não é verdade, que não sei o que, tarará, tarará. Vamos a Blue Letter, tá? Para usar aqui um interlinear. Vamos à frente aqui, deixa eu tentar trazer. Gente, tá ruim, mas é o que dá para fazer. Não para, em verdade, anjos, ele assumiu, certo? Ele é a natureza de, mas a semente de Abraão, ele assumiu. Ou seja, dando forma àquilo que já foi explicado. Ele não tomou sobre si a natureza de anjos, mas a natureza de homens. Vamos a King James, a 16 também. Porque, na verdade, ele não assumiu a natureza de anjos. Não quer dizer que ele não salva anjos, não é isso aqui, ó. Tá? Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. A tradução está incorreta. A tradução verdadeira, como vocês viram até na internet e na LTT, é esta aqui. Porque, em verdade, ele não assumiu a natureza de anjos, mas tomou a semente de Abraão. Simples assim. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Tá. A questão dos filhos aqui, ó. Filhos de Deus e os filhos do maligno. Eu vou explicar isso aqui muito bem explicado porque é chave, é entendimento, é Bíblia. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Principalmente esses falsos profetas que dizem os donos da verdade, tá? Eu vou explicar para vocês que nem sempre a gramática vai explicar tudo. E também, às vezes, a gramática é fundamental. Não neste vídeo. Eu vou provar que a gramática, às vezes, traz erro ao entendimento. E nesse caso, a gramática é fundamental para o entendimento. A gramática vai trazer erro não para este vídeo, é para um próximo vídeo, tá? Aqueles que praticam a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é divina semente. Aquele, pois, que permanece nele é divina semente, é semente divina. Ora, esse não pode viver no pecado, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aqueles que não amam o seu irmão. Certo? Deixa eu ver aqui para onde eu vou agora. Tá, deixa eu chegar aqui. Então, redireto, tá, acho que não é esse ainda. Deixa eu ver qual que eu vou prosseguir agora para poder não pular, né? Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, era esse onde eu ia chegar, mas já li, então é desnecessário. Deixa eu ver se esse é aquele na parábola do filho pródigo. Tá, é aquele lá mesmo. Depois a gente chega nesse aqui. Gente, me perdoe a forma que eu tô podendo trazer, tá? Aqui, ó, deixa eu trazer para vocês que é a parábola das 10 virgens. Em nenhuma parte do texto está falando sobre Satanás, sobre o diabo, nem sobre os demônios, sobre os anjos dele. Está falando unicamente porque as parábolas ela trata de revelação do reino de Deus. Vamos lá, a parábola das 10 virgens. Eu quero ler o texto inteiro e o contexto, se possível, para que vocês possam entender onde iremos chegar. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando sua lâmpada saíram a encontrar-se com o noivo. 5 prudentes, né, e os 5 nécias. As nécias, ao tomarem sua lâmpada, não levaram azeite consigo. Azeite é unção, Espírito de Deus, graça, temor. A prática eu vou mostrar para vocês no texto. No entanto, as prudentes
além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Entrando o noivo e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviram o seu grito, e eis o noivo, e saíram ao encontro. Então levaram todas aquelas virgens e prepararam a sua lâmpada. As nécias disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão a se apagar. Eu queria explicar essa questão da lâmpada, do levar o azeite, levar a chama, que isso tem a ver com a tradução errada que foi feita de Satanás. Na verdade, o nome dele lá no Velho Testamento é Helel Ben Shahar, não é Lúcifer. Lúcifer é um erro da tradução da Vulgata Latina, que juntou a palavra lux e ferre, que deu Lúcifer. Mas no Novo Testamento, a palavra é fósforo, que é dedicada somente a Jesus, a estrela da manhã, o que porta a luz, certo? E aqui está uma referência ao portar a luz divina. Mas Prudente respondeu: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante ao que vende e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam percebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, que não sabeis a hora que o dia, nem a hora nem o dia. A parábola dos 10 talentos está na sequência, certo? Para que vocês percebam que não tem nada referente a Satanás nem a demônios aqui nessas parábolas. Pois, será que um homem assentando-se dos pais, ausentando-se do pai, chamou o seu servo e disse-lhe: confiou os seus bens. E um dos 5 talentos, e outros 2 talentos, e 3 talentos, parará. Vocês entendem a parábola dos 10 talentos, né? Mas perceberam saindo do abril, tarará. Onde que eu quero chegar aqui? Aqui, ó. Chegando por fim, receberam os talentos, foram chamados de servos maus, os que que multiplicaram talentos, foram chamados de servos bons. Depois, se lerem o contexto inteiro, vocês vão perceber que não está falando nada de Satanás nem de demônios aqui. Porque toda vez que. Porque todo aquele que se tem se dará, que também lembra para das 10 virgens, as que tinham talento, as que tinham azeite e as que não tinham. Dará aquele que tem se dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem se terá tirado. E o servo inútil lançai-o fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Certo? Vamos falar que não tem que fazer obra, né? Lembre-se, a fé sem obra é morta, tá? É óbvio que a obra não salva, mas a obra é fundamental para que você receba da parte de Deus, tá? O galardão, o juízo justo, o grande julgamento. Aqui que eu queria chegar. O grande julgamento. Observe o que vai ser dito aqui. Quando vier o Filho do Homem e a sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas, e sua presença ele separará um dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então vamos de homens aqui, tá? É dia do julgamento. Aqui o texto aqui, o grande julgamento. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, estive preso e fosse me ver. Então perguntaram o justo: Senhor, quando fizemos isso? Aí vai responder: quando vimos forasteiro hospedado, tarará. Ele vai responder aqui: então o justo foi vir, fome, ter comer, sede de beber. E quando vier, vamos uma resposta aqui. Foi visitar. O rei respondendo dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Tá? A prática da boa obra, a prática da misericórdia, né? O fazer a obra. Não são os servos inúteis que hoje estão dizendo que igreja é coisa satânica para. Pergunto eu, a Bíblia diz bem claro: onde tiver 2 ou 3, ali estarei. Certo? Eclesia é ajuntamento. Você não se ajunta sozinho. Você se ajunta com seus irmãos. Falsas igrejas é uma coisa, mas existe a verdadeira. Porque os apóstolos fizeram foram fundar igrejas. Certo? Jesus é o cabeça da igreja, cabeça da eclesia. O cabeça do ajuntamento e não do sozinho. Então dirá aos que tiverem
Aqui é onde eu queria chegar, no versículo 41, Mateus 25, 41. Prestem atenção. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás, ou para o diabo, e seus anjos. O que isso quer nos dizer? Primeiro, olha o contexto. Nada se fala de Satanás ou de demônios aqui. Era só necessário Jesus falar que eles seriam lançados no fogo eterno? Por que foi preparado para Satanás e seus anjos? Porque o inferno não foi preparado para homens. Certo? A palavra aqui, muitos vão dizer que é ângelos. Pode significar mensageiro, pode significar anjo. Errado. A palavra aqui é angelos. Exclusivamente para anjos. E está sendo dito a esses que serão lançados ao inferno, já que o inferno não foi preparado para Satanás. Ou melhor, não foi preparado para o homem. O texto está sendo bem claro. O inferno foi preparado para Satanás e para os seus anjos. Então ele está chamando estes que serão lançados no inferno de anjos de Satanás. Um texto claro onde pessoas são chamadas de anjos. Se havia dúvida, a menos que o QI seja abaixo de 80. A menos que você prefira seguir a homens, aqueles que enganam, que mentem, que distorcem os textos bíblicos. Os textos bíblicos, certo? Porque eu não estou afim de hypar canal, eu não estou vendendo produto algum para você. É somente Bíblia. Não são pré-existentes? Beleza. Pergunto eu para você, por que um ser divino foi necessário tornar-se carne? Explicou para a gente por que ele se tornou. Porque os filhos tornaram-se carne, ele também tornou-se carne e participou das mesmas dores para que pela sua morte pudesse aniquilar o que tinha o poder da morte, a saber, o Satanás. Porque se não fosse assim, fôssemos apenas carne, bastava que um outro ser humano doasse a sua vida. Deus escolhesse um, ele doasse a sua vida e salvaria a todos. Mas foi necessário que um ser divino tornasse carne. Ele explicou o motivo dele ter se tornado carne, porque os filhos tornaram-se carne. E aqui está o grande segredo. A palavra aqui é angelos, certo? É única e exclusivamente anjos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Isso está se referindo àqueles que serão lançados no inferno, que são anjos de Satanás. E por que anjos de Satanás? Aí você vai lá em Apocalipse, onde fala da grande batalha, onde 1/3 das estrelas de Deus, que em Jó está dizendo que estrelas são anjos, as estrelas que alegremente cantavam e adoravam a Deus, foram arrastadas e lançadas na terra. Certo? E logo em sequência vem o quê? O nascimento do nosso Messias e Salvador. Uma coisa conectada à outra. Certo? Bom, vamos voltar ao texto novamente? Então dirá o rei, também a que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus angelóis, os seus anjos. Está dizendo claramente que essas pessoas são anjos. Sem dúvidas. Vamos à tradução aqui correta, tá? Eu estou usando aqui, ó. Acho que é a Blue Letter. Não, a Bible Hub. Para não dizer que eu estou inventando. Estou usando outra interlinear, certo? Vamos lá. Deixa eu ver se traduziu aqui, porque foi mais fácil para vocês. Tá? Vamos lá. Então dirá também aos que estiverem à sua. Se para medir para o fogo eterno, quero achar a palavra aqui, angelos. Tem preparado para o diabo seus anjos. Anjos, aqui é angelos. Não é mensageiros. Aqui, ó, angelois. Não é angelos, é angelois. Única e exclusivamente para anjos. Não existe a possibilidade aqui de ser mensageiros. Aqui é anjos. Certo? Está dizendo para essas pessoas que vão ser lançadas num fogo eterno, que eles são malditos, e são lançados naquele lugar onde foi preparado para Satanás e seus angelóis, os seus anjos, dizendo claramente que essas pessoas são anjos. Vou aqui usar a Blue Letter, certo? Deixa eu ver se carregou aqui. Tá aqui em cima. Vamos lá, aqui. Onde eu quero chegar na palavra também diabo. Cadê a palavra? Aqui, ó, anjos, angelóis, certo? Angelical, anjos. Não dá base para mensageiro ou qualquer outro entendimento que não seja anjos. Sendo dito para quem? Para aqueles que estão sendo lançados no fogo do inferno. E ali são pessoas, está falando do grande julgamento. Aqui, ó, a Bible Hub. E onde vai aparecer a palavra angelos? Certo? Mateus 4:6. Ele comandará seus anjos sobre. Entendo que a palavra angelos é específica para anjos, certo? Seus anjos sobre
Vamos lá, Mateus 25, 41. Para o diabo e seus anjos, aqueles estão sendo lançados no inferno. Claramente. Faltava um texto que dissesse que somos anjos? Assim como eu expliquei os filhos de Deus nos textos anteriores, agora estou explicando os filhos do diabo. E a palavra e o texto traz claramente anjos. Ele comandará seus anjos sobre, aqui, Lucas 10, 4:10. 1 Coríntios 4:9. Tanto para anjos como para homens. Olha que está diferenciando, mas aqui a palavra é angelos, certo? E para anjos. Mundo tanto para anjos como para homens. Por quê? Porque tomamos forma de homens, assim como Jesus também tomou. Visto, pois, pelos anjos, proclamado, visto pelos anjos, preparados. Angelos. Todos esses textos aqui, ó, a palavra é angelos. Só que, exclusivamente neste texto aqui, está sendo usado para aqueles que serão lançados, homens que serão lançados no inferno. Certo? E o texto aqui é angelos, para que não haja sombra de dúvidas. Vamos lá? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos companheiros de carne e sangue, visto, portanto, que os filhos companheiros, mas aqui já está na tradução um pouco diferente, mas vamos lá. Portanto, visto como os filhos são participantes, ou se tornaram participantes, já trouxe esse texto também, no grego vai estar tornaram-se carne e sangue, dá a possibilidade de tornaram-se carne e sangue, certo? Comuns carne e sangue, ele também, semelhantemente, ou seja, igual aos homens, certo? Igual a estes homens aqui que participam de carne e sangue, ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Vamos aqui. Parábola do filho pródigo. Muitos vão dizer que... Mas por quê? O que foi que aconteceu no céu? Muitos vão dizer que é porque nós nos tornamos mornos no meio da batalha. Não é isso. Lembra que eu falei que as parábolas revelam o segredo do céu? A parábola do filho pródigo está revelando o nosso trajeto, certo? Ele, e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e um moço disse, pai, dai-me o que é meu, certo? Parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por ele dessa fazenda. E por dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para terra longínqua. Ou seja, o filho pegou tudo que tinha e partiram. Tome como os filhos aqui pegaram a sua parte e partiram para uma terra distante, distante de Deus. Eu preciso que é necessário que nós entendamos isso. Porque a morte é distanciamento de Deus. A condenação eterna é distanciamento de Deus. Eu não trouxe o texto aqui ainda, mas vou trazer no próximo vídeo. Tá? Que a morte, ele fala bem claro, a morte é o distanciamento do Pai. A nossa trajetória está aqui, ó, na parábola do filho pródigo. O pecado exatamente foi este. Porque a palavra diz bem claro que Satanás debilitava as nações por sua mentira. Ele convenceu parte dos anjos. Uma parte foi condenada diretamente, foi lançada do céu com ele. E outra parte, ele arrastou com a sua cauda e lançou sobre a terra. Isso quer dizer o quê? Que decidimos partir do céu. Assim como os sentinelas que por conta própria decidiram abandonar o céu, certo? E descer a terra para ter relação com as mulheres. Ah, mas ali eram os filhos de Sete, negativo, porque todos morreram. Tanto os filhos de Sete como os filhos de Caim morreram no dilúvio, sobrando apenas Noé e sua família. Então não existia justo naquele tempo, porque se você for ler o texto lá em Gênesis, começaram todos a pecar. Até que se lembrou, eles começaram a aclamar o nome de Deus, porque estavam sendo devastados e destruídos. E geneticamente, a relação entre filhos de Deus, porque ele não era usado o nome filho de Deus para homens, quero ver me provar, ali certamente, se fosse filhos de homens com filhos de homens, uma parte que servia a Deus e outra não geraria os giborim, os gigantes, a anomalia genética, a corrupção do gênero humano. Porque só houve destruição da terra quando houve relação entre homens e anjos, em Gênesis 6, e em Gênesis, lá na, acho que é 19, quando fala de Sodoma e Gomorra. Já trouxe o texto também, tem vídeos aí falando sobre o texto, tá? Fala em Judas, assim como aqueles anjos
que abandonaram a sua morada e foram atrás de carne estranha. Por isso Sodoma e Gomorra foi destruída. Anjos não podem ter sexo, não pode ter no céu. Certo? Porque é que eles mudaram a sua natureza. Já trouxe esse texto, tem no canal. É só buscar. Certo? Você quer entender o porquê estamos aqui? O fator é este. Ah, não foi pecado de Adão. A Bíblia diz que ninguém responde pelo pecado dos pais. O que Adão fez foi trazer morte ao corpo. Certo? Porque ele é Thanatos, morte do corpo. Não da alma. Mas aqui está tratando de condenação da alma. Então está na hora de parar de dar ouvidos a falsos profetas, aquelas pessoas que vivem querendo hypar, sabe? Vendendo um monte de mentira para vocês. Depois eu ainda vou falar também como esqueci até o nome da palavra agora, que é da graça irresistível. Também é uma falácia, certo? Porque a resposta para isso é Satanás. Se a graça é irresistível, como Satanás resistiu diante de Deus? Como Adão resistiu, Adão e Eva resistiram diante de Deus? Tá? A salvação é condicional, sim. Ninguém foi predestinado a pecar. É necessário que entendamos isso, meus irmãos. Porque o engano está às portas. Certo? E você saber, preexistência. Jesus era preexistente. Já começa por aí. Aquele que veio nos salvar, ele já existia desde antes da criação do mundo. Vou trazer textos também. Não agora. Então fico por aqui. Estou trazendo da forma que é possível trazer. Tá? Espero que seja edificante e tenha sido esclarecedor para vocês. Porque está mais do que evidente para mim. Sei que tem pessoas cegas de QI muito baixo. Difícil entendimento. Mas aqui está sendo narrado bem claro. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus angelóis, seus anjos. Certo? Chamando claramente pessoas de anjos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.